Olá pessoal, tudo bem? É ótimo estar aqui mais uma vez com você na nossa turma Defensoria Pública do Supremo TV. No nosso último encontro, nós começamos a análise das limitações constitucionais à atuação probatória do Estado, examinamos o conceito de casa, inclusive já dialogando com o próprio artigo 244 do CPP. Então, já vimos o que vamos entender por casa, considerada a inviolabilidade versada no artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Agora, nós temos exceções a essa inviolabilidade domiciliar. Que exceções seriam essas? Desastre e prestação de socorro, que sinceramente não traz, enfim, elementos de grande potencial para ser cobrado na sua prova. Nós temos o consentimento do morador, nós temos o flagrante delito, nós temos a determinação jurisdicional a ser cumprida durante o dia. Bem, em relação ao consentimento do morador, um dado muito importante. Em alguns casos apreciados pelo STJ sobre o tema, tivemos, na realidade, ingressos domiciliares, sem que houvesse elementos concretos reveladores da possível flagrância, mas alegando os policiais que teriam ingressado no imóvel com o consentimento do imputado, que seria morador desse imóvel. Pois bem, já temos julgados do STJ, tanto da sexta turma quanto mais recentemente, 2020, da quinta turma, e julgados também do Supremo Tribunal Federal, notadamente da segunda turma, no sentido de que a superioridade numérica e armada dos policiais em face do imputado torna, entre aspas, torna neutro, fecho aspas, esse aparente consentimento, essa pretensa anuência. Portanto, a superioridade armada e numérica dos policiais em relação ao imputado torna irrelevante o alegado consentimento, a alegada anuência. Para todos os efeitos, é como se ela não tivesse existido. E por quê? Porque torna por demais questionável a voluntariedade dessa anuência. Então isso é muito importante que você grave e trabalhe, sobretudo nas provas discursiva e oral. Eventualmente, na fase objetiva, isso também pode cair. Segundo a jurisprudência do STJ e do STF, o alegado consentimento do imputado há de ser tido como inexistente, ausente, quando manifesta a superioridade numérica e armada policial, porquanto muito questionável a voluntariedade da anuência. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ok? Então guardem isso, tá? Que isso é algo que pode eventualmente realmente pintar na prova de vocês, tá? Eu diria que hoje a questão mais quente sobre o consentimento do morador, tá? Que você tem que focar em uma prova para a Defensoria Pública. Agora, flagrante de um lado e determinação jurisdicional do outro. Inegavelmente, essas são as duas hipóteses mais corriqueiras e temos que ter atenção redobrada aqui. Por quê? Telinha. Quando a gente pensa no flagrante, parte da doutrina, mas ela é uma posição minoritária, embora interessante para a Defensoria Pública, vai sustentar a necessidade da certeza visual prévia do flagrante, a justificar o ingresso no domicílio. Porém, para o Pleno do STF, em orientação fixada em 2015.2, lembro muito bem disso, porque estava
assessoria em penal e processo penal do ministro Marco Aurélio na época, para o Pleno do STF e para o STJ. E aqui já podemos falar não só na sexta turma, que sempre abraçou essa orientação do Supremo, mas também a quinta turma, recentemente julgados de 2020. Temos que ter elementos concretos, reveladores, da possível flagrância. Ou seja, a fim de evitar que a inviolabilidade domiciliar, notadamente nas comunidades mais carentes, mais vulneráveis, né, se transforme em uma caricatura, é mandatório que a polícia indique elementos concretos reveladores da possível flagrância, a justificar o ingresso no domicílio. Não haveria necessidade de se ter a certeza visual da flagrância, mas teríamos que ter elementos concretos reveladores da possível flagrância, até mesmo para futuro controle jurisdicional. Isso é absolutamente mandatório. Descabe aqui o pagar para ver. Descabe aqui o argumento de que a constatação do flagrante, objetivamente considerado, já afastaria automaticamente a inviolabilidade domiciliar. Esse tipo de discurso descabe por completo, porque isso tornaria letra morta a inviolabilidade domiciliar. Então, há necessidade de serem reunidos elementos concretos reveladores da possível flagrância. Isso se justifica, inclusive, em homenagem ao estado de inocência, ao artigo 5º, inciso 57 da Constituição, como regra de tratamento. Afinal de contas, se a presunção é de inocência, evidentemente que para ingressar em um domicílio, sob a alegação de se estar diante de um flagrante delito, vai demandar que sejam reunidos elementos concretos reveladores da possível flagrância. Do contrário, nem pensar. Se não for observada essa exigência, telinha, o ingresso terá sido ilícito e todas as provas a partir daí obtidas também se mostrarão ilícitas. São as provas ilícitas por derivação, versadas no artigo 157, parágrafo 1º do CPP. São as provas ilícitas por derivação, versada no artigo 157, parágrafo 1º do CPP. Então, se isso ocorrer, o que você faria como defensor, defensora? Não pensaria duas vezes em impetrar um habeas corpus trancativo da investigação, impetrar um habeas corpus trancativo da ação penal por absoluta falta de justa causa. Afinal de contas, se o ingresso domiciliar é ilícito, todas as provas a partir daí amealhadas também se mostrarão ilícitas, ok? Isso é fundamental. E volto a afirmar, o alegado consentimento, né, do imputado, enquanto morador, aqui é irrelevante, já que a superioridade armada e numérica policial em relação ao indiciado simplesmente torna muito duvidosa a voluntariedade inerente à validade da anuência, à validade do consentimento. Que isso fique bem claro, tá bom? Bem, essa é a primeira questão importantíssima que a gente não poderia deixar de trabalhar. Outra questão também importante é lembrar que não há hora para crime acontecer. Crime pode acontecer tanto durante o dia quanto à noite. Então, quando falamos no flagrante, não recai nesse caso a exigência diurna, de maneira que o ingresso domiciliar por força de um flagrante pode se dar tanto no período diurno
quanto no período noturno. Que isso fique também bem claro. E quando falamos também no flagrante, quando o artigo 294 do CPP diz que o ingresso domiciliar por força de um flagrante obedecerá no que for aplicável o reservado à busca domiciliar, isso significa atentar para o artigo 293 do CPP. Isso significa atentar para o artigo 293 do CPP, primeira parte. Ou seja, o ingresso pode se dar tanto de dia quanto à noite. Então, não há de se falar na polícia ficar de prontidão aguardando o raiar do dia. Não. Em reunindo elementos concretos reveladores da possível flagrância, a polícia não só pode, como deve, ingressar no domicílio. Se houver resistência, por parte do morador, a polícia poderá se valer, sim, do uso da força e conduzirá depois esse morador à presença da autoridade policial, a fim de certificar eventual crime de resistência, desobediência, enfim. Aí vai depender do caso concreto, tá bom? E um detalhe importante. Essa resistência do morador precisa ser certificada por duas testemunhas. Não há dúvidas que o legislador queria muito que essas testemunhas fossem civis, ou seja, pessoas completamente desinteressadas. Entretanto, a jurisprudência admite que essas testemunhas sejam os próprios policiais que estiverem participando da operação. E por que poderiam ser os próprios policiais que estão participando da operação? Porque sabemos que em situações como essa, a maioria dos civis opta por não se envolver, ok? Agora, um detalhe, de todo modo, interessante para ser dito sobre a prova policial, isso vocês vão encontrar, inclusive, num trabalho valioso sobre a prova policial, escrito pela professora Janaína Matida, é no sentido de que o policial, ele é um agente estatal. Ele integra as agências de repressão do Estado. Então, na realidade, o policial em si é difícil enquadrá-lo como um meio de prova. E é difícil enquadrá-lo como um meio de prova porque ele, na realidade, vai apresentar a sua versão para o ocorrido. Afinal de contas, se pensarmos em uma lide penal, essa lide penal reúne o Estado de um lado e o imputado do outro. E, quer queira ou não, o agente policial, pela teoria do órgão, ele é o Estado. Ou seja, ele claramente ocupa um dos polos, uma das vertentes dessa relação persecutória. Então, enquanto agente estatal, é fundamental que ele traga elementos, e aí sim, meios de prova, que corroborem as suas alegações. Então, e uma prova para a Defensoria Pública não é para ser sustentado isso em prova para o MP, para delegado, para a magistratura, não. Não é uma questão para uma primeira fase, para uma fase objetiva da Defensoria, também não. Mas, e uma prova discursiva e uma prova oral, devemos ponderar que as declarações dos policiais, por si só, não bastariam, mas não bastariam sob o argumento de que teriam interesse
na condenação do réu, porque legitimaria todas as diligências encetadas. Não, não é isso. É um discurso um pouco mais sofisticado, aliás, bem mais sofisticado. É o discurso segundo o qual a relação persecutória envolve um natural antagonismo, Estado-indivíduo. E a polícia, pela teoria do órgão, é o Estado. Então, evidentemente, que as declarações dos policiais não são prova. Os policiais em si não podem ser encarados como meios de prova, como um laudo pericial, como um documento. Na realidade, compete ao policial trazer elementos que corroborem as suas alegações. Porque a atuação policial já é atuação estatal contra o indivíduo. E se o Estado diz que determinado indivíduo cometeu um crime, ele tem que reunir elementos concretos nesse sentido. E nós temos que nos adequar, evidentemente, nós temos que adequar a justiça penal, né, às novas ferramentas tecnológicas. Então, por exemplo, né, já foi o tempo em que câmeras, né, no estilo da GoPro, por exemplo, eram artigos de luxo proibitivos. Todo celular já traz uma câmera embutida. Então, teríamos que exigir, por exemplo, do Estado, né, considerados os seus policiais, registros audiovisuais das operações realizadas. Porque, por meio desses registros audiovisuais, os policiais corroboram, provam as suas alegações. Porque policiais não prestam declarações, eles, na realidade, fornecem alegações sobre o ocorrido. E aí, trazendo essa temática, isso vale para a prova policial, isso vale também para fins do artigo 293 do CDP, primeira parte. É certo, então, que se os policiais alegam que o morador ofereceu resistência, mas não registraram nada, não fizeram um registro audiovisual, que seria perfeitamente possível, já que estaríamos diante de uma situação flagrancial. E na situação flagrancial, sabemos, né, afasta-se inclusive a própria inviolabilidade corporal, nos termos do artigo 244 do CPP. Se isso ocorre em via pública, melhor ainda, porque se estamos em via pública, não há uma intimidade, imagem e vida privada oponíveis contra o Estado. Então, se um policial não traz nenhum registro audiovisual nesse sentido, é para se questionar, sim, se houve eventual recusa do morador. E essa linha de raciocínio vale também para ações penais por tráfico, associação para o tráfico, no qual a prova se resuma única e exclusivamente às declarações policiais. Mas, repito, é uma tese maravilhosa, mas ainda em construção. E que já tem uma natural resistência, uma resistência histórica por parte da jurisprudência. Por isso que não é uma questão para magistratura, para MP, para delegado, nem tampouco para uma prova objetiva para a defensoria. Mas é uma bela questão, sim, para uma fase discursiva, para uma fase oral. Ok? Bem, ainda em relação ao flagrante, uma outra questão também importante. Em uma prova para a Defensoria Pública, também sob o fundamento de não tornar tábula rasa a inviolabilidade domiciliar, você vai sustentar que a referência ao flagrante contida no artigo 5º, inciso 11 da Constituição, compreende somente o próprio. Ou seja, artigo 302, 1 e 2 do CPP. E por uma razão muito simples. Se
a regra é a inviolabilidade domiciliar, artigo 5º, inciso 11 da Constituição, então as exceções devem ser interpretadas como restritivamente. Então, se a regra é inviolabilidade domiciliar, se nós temos o flagrante como exceção, essa exceção tem que ser interpretada restritivamente, de maneira a compreender tão somente o flagrante, abro aspas, propriamente dito, ou seja, artigo 302, incisos 1 e 2 do CBP. Os cenários nos quais o crime ainda está em curso, inciso 1, ou acabou de acontecer, inciso 2. Lembrando que esse acabou de acontecer significa o quê? A captura ser realizada ainda no locus delicti. Ser a captura realizada ainda no locus delicti, tá? Essas seriam as hipóteses de flagrante próprio, ok? E por que defender isso na Defensoria Pública? Né? Na esteira de lições, na esteira das lições de professores como Geraldo Prado. Por uma razão muito simples. Essa é a posição a ser defendida para a Defensoria Pública porque, sob o pretexto de estar perseguindo o suposto infrator, artigo 302, inciso 3 do CBP, ou sob o pretexto de estar procurando o infrator, artigo 302, inciso 4 do CBP, simplesmente daríamos carta branca à polícia para adentrar em todo e qualquer domicílio. Isso descabe, sob pena, mais uma vez, de tornar tábula rasa a inviolabilidade domiciliar versada no artigo 5º, 11 da Constituição. Ok? Agora, ao ver do STJ, isso já valeria para uma prova discursiva, falar em flagrante significa obrigatoriamente trabalhar com o artigo 302 do CBP. Ou seja, nós não podemos diferenciar onde o Constituinte não fez. O artigo 5º, 11 da Constituição anunciou como regra a inviolabilidade domiciliar, afastável em casos de flagrante delito. Pois bem, as hipóteses de flagrante delito estão definidas no artigo 302 do CPP. Então, nós não poderíamos diferenciar onde a Constituição não fez. Se o artigo 5º, 11 da Constituição anuncia a inviolabilidade domiciliar e nos traz como exceção o flagrante delito, então nós temos que trabalhar com as hipóteses de flagrante delito previstas em lei, que são quais? Artigo 302 do CBP, incluindo assim o flagrante impróprio, incluindo assim o flagrante presumido. Até mesmo para não ignorar a ponderação de interesses realizada pela própria Constituição. Até mesmo, repito, para não ignorar a ponderação de interesses realizada pela própria Constituição. E por que eu digo isso? Porque imaginemos que estivéssemos diante de uma perseguição em andamento. Infrator já identificado. Imaginemos que esse infrator se refugiasse em um determinado imóvel. Caso prevalecesse a primeira orientação, simplesmente a perseguição policial teria que ser interrompida, teríamos que buscar um mandado para só então ingressar naquele domicílio, ignorando uma ponderação claramente realizada pelo próprio Poder Constituinte. Ou seja, temos a inviolabilidade domiciliar, maravilha. Porém, quando em jogo, quando em xeque, a segurança pública, a paz social fica melhor do que segurança pública, melindrada em razão de uma situação flagrancial, essa ponderação tem que pesar em favor de quem, na realidade? Da preservação da paz social. E, portanto, pelo implemento daquele flagrante. Ok? Essa foi a ponderação do Poder Constituinte. Bem, eu confesso a vocês que nessa discussão eu fico em uma posição intermediária.
me parece demasiado não admitir o ingresso domiciliar em situações de flagrante impróprio. Até porque temos o quase flagrante. Artigo 302, inciso 3 do CBP. Tanto que, quando o STJ diz que o artigo 5º 11 da Constituição compreende qualquer hipótese de flagrante, o STJ, em todos os julgados, versa sobre situações de flagrante impróprio. Agora, em se tratando do flagrante presumido, do 302, inciso 4, aí realmente me parece demasiado. Porque no flagrante impróprio presumido, nós já temos o infrator identificado. Saímos ao seu encalço até que ele venha a ser capturado, né? No flagrante presumido, nós não temos ainda o infrator identificado. São encetadas diligências em busca desse infrator. Então, se o flagrante presumido também permitisse o ingresso domiciliar, vários domicílios poderiam sim ser invadidos pela polícia sob o pretexto de se estar buscando o real infrator. Isso, inegavelmente, comprometeria consideravelmente a efetividade do artigo 5º 11 da Constituição. Até porque estaríamos invadindo domicílios sob o pretexto de um flagrante presumido ainda por cima. Aí, isso seria demasiado. Porém, devo lhes dizer que o cenário acadêmico hoje, ele está, na realidade, bipartido. Primeira posição, flagrante só próprio, para fins de afastamento da inviolabilidade domiciliar. E a segunda posição, STJ, descabe diferenciar onde a lei não fez. Então, se tivermos qualquer das situações flagranciais do artigo 302, isso justifica a inviolabilidade, isso justifica o afastamento da inviolabilidade domiciliar, ok? Ficaremos para a Defensoria Pública em fase discursiva oral com a primeira posição. E com a segunda posição para a fase objetiva por ser orientação remansosa do Superior Tribunal de Justiça, tá bom? E para fechar esse tópico, Marcos, e no caso de crime habitual? Imaginemos que eu tenha um imóvel que seja sede de um crime habitual. Aqui, para a Defensoria Pública, fases discursiva e oral, ficaremos com a posição do Torinho Filho e com a posição do Paulo Rangel, dentre outros autores, que vão ponderar o seguinte: o crime habitual, e eu gosto muito de fazer essa metáfora, é como se ele fosse um filme. O crime habitual é o filme. Porque é a reiteração da conduta, ou seja, é a repetição daquelas cenas que acaba tipificando o crime habitual. Então, no mundo real, nós nunca teremos um crime habitual à nossa frente, porque nós teremos uma cena integrante desse crime habitual. Mas essa cena, isoladamente considerada, é atípica. Logo, o crime habitual não desafia flagrante. Logo, descabe o ingresso no domicílio, descabe o ingresso no domicílio por força de um flagrante aqui, porque não haveria flagrante. Dependeríamos, sim, de um mandado de busca domiciliar. Então, ingressar em uma casa de prostituição, ingressar em um consultório no qual haveria, supostamente, exercício ilegal da medicina. Só e tão somente por determinação jurisdicional, porque seriam cenários de crimes habituais e crimes habituais não desafiam flagrante. Entretanto, a posição dominante na doutrina e avalizada pelo STF e pelo STJ, embora os julgados do STF e do STJ sobre isso sejam jurássicos, a última manifestação do Supremo que eu tenho catalogada é de 1969. Imagina, 1969. Woodstock pouco é bobagem, né? A relatoria foi do ministro Amaral Santos, né? Que tem aquela obra clássica, né? Primeiras linhas de processo civil. Né? E no STJ, né, as últimas manifestações são do início da década desse século, final do século anterior, ou seja, já tem muito tempo. Tá? Mas foram convergentes em qual sentido? Desde que do cenário fático se possa extrair a habitualidade,
cabe o flagrante e, por conseguinte, o ingresso no domicílio. Então imaginemos, estamos falando de uma casa de prostituição e nós encontramos várias meninas andando para cima e para baixo em trajes sumários. E vários quartos decorados com motivos eróticos, e boate, sauna, etc. Ou imaginemos um consultório onde haja várias pessoas aguardando atendimento, pega a agenda, várias consultas já realizadas, várias consultas já marcadas, secretária, telefone tocando o tempo todo. É óbvio que essas infraestruturas não foram montadas pontualmente. É óbvio que podemos extrair desse cenário fático a habitualidade. E se podemos extrair desse cenário fático a habitualidade, podemos extrair, assim, a flagrância e a consequente possibilidade de ingresso, independentemente de mandado. Ok? Essa é a orientação dominante, a orientação que vocês levariam, mesmo para a Defensoria Pública, em uma prova objetiva. Tá certo? Para fechar esse bloco, quando eu citei, elementos concretos reveladores da possível flagrância, deixa eu só trazer dois cases emblemáticos, tá? Um apreciado pela sexta turma do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, e outro pela segunda turma do Supremo, para bem ilustrar o que eu disse. Segunda turma do Supremo. Operação em uma comunidade não pacificada. Determinado morador estava filmando a ação policial. Os policiais não gostaram, ingressaram no imóvel e encontraram 20, 30 gramas de cocaína. Segunda turma do Supremo. Habeas corpus concedido para trancar a ação penal por falta de justa causa. Por quê? Filmar a ação policial não é atitude suspeita. Eu não posso, daí, extrair elementos concretos reveladores de uma possível flagrância. E, portanto, o ingresso domiciliar foi ilícito e todas as provas a partir daí obtidas também se mostram ilícitas. Logo, trancamento da ação por falta de justa causa. Se isso ocorre no curso do processo, vocês, nas alegações finais, pediriam a absolvição do réu por insuficiência probatória. STJ. Chegada da polícia a uma comunidade carente, um morador é visto correndo para dentro de casa. Policiais ingressam na sua residência e encontram isso, 30, 40 gramas de maconha, por exemplo. Não havia elementos concretos reveladores da possível flagrância, diz a sexta turma do STJ. E por quê? Porque correr para dentro de casa, ante a chegada da polícia em uma comunidade não pacificada, é atitude de autopreservação, considerado o risco iminente de um confronto armado e, portanto, de uma bala perdida. Logo, o ingresso se deu sem elementos concretos reveladores da possível traficância. O ingresso é ilícito, todas as provas a partir daí obtidas também se mostram ilícitas. A justificar a absolvição por insuficiência probatória, a justificar um habeas corpus trancativo da ação penal. Ok, gente? Nós temos ainda, como exceção à inviolabilidade domiciliar, temos ainda como exceção à inviolabilidade domiciliar o ingresso por força de mandado, por determinação jurisdicional, a ser cumprido durante o dia. A ser cumprido durante o dia. Pois bem, a primeira questão que se coloca é: o que vamos entender aqui por dia? E aqui nós temos claramente três posições acerca do que vamos entender por dia. Pois bem, pensando na aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, defendida pelo saudoso Marcelo Spolastre, defendida sem muita convicção, verdade seja dita, mas defendida pelo Paulo Rangel, aplicaríamos a regra do artigo 212, caput,
do CPC. Ou seja, seria dia o interregno entre 6 às 20 horas. Com qual objetivo? Com o objetivo, né, de permitir um controle mais efetivo, desculpe a redundância, mais objetivo quanto a dia. De maneira que teríamos como dia o interregno entre 6 e 20 horas, aplicando-se subsidiariamente o artigo 212, caput do CPC 15. O problema é que essa orientação, não raro, agrediria a própria Constituição. Porque, a depender da época do ano, a depender da região do país, 6 horas da manhã ou 20 horas é noite. Ou ainda está noite, ou já é noite. Vamos ser muito claros. 21 horas já é a noite, 20 horas, perdão, já é a noite em praticamente o Brasil inteiro. Em qualquer época do ano. Vá lá, verão, né? Quando nós tínhamos o horário de verão no sul do país, aí não. Aí ainda teríamos luz solar. Mas nas demais épocas do ano, 20 horas é noite. Tanto que falamos até mesmo 8 horas da noite, não falamos 8 horas da tarde. Por outro lado, inverno sul do país, 6 horas da manhã, breu completo, noite. E a Constituição é clara. Em se tratando de ingresso domiciliar, não é para ser implementado à noite, só durante o dia. É essa a crítica a essa primeira posição. Sem contar que, isso é muito interessante você sempre explorar, sem contar que o artigo 15 do Código de Processo Civil deixa claro que o diálogo entre processo civil e processo penal não pode mais ser tão intenso como era no passado. Por quê? O artigo 15 do CPC prevê a sua aplicação subsidiária aos processos trabalhista, administrativo, previdenciário. Cadê a referência ao processo penal? Nós não temos. Estou aqui buscando o artigo 15, até citei previdenciário, perdão, eleitoral. O artigo 15 é claríssimo. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Nenhuma referência ao processo penal. De maneira que o diálogo entre processo penal e processo civil não há mais como ser tão intenso como já foi. E é natural, porque o Código de Processo Civil de 2015 se notabiliza muito pela cooperação entre as partes, pela colaboração entre as partes, que é uma quadra inimaginável no âmbito processual penal, considerado o direito ao silêncio, considerada a garantia à não autoincriminação. Então, evidentemente que alguns diálogos entre processo civil e processo penal continuam, sim, viáveis e até necessários. Mas outros não. E essa hipótese seria uma delas. Ok? Pois bem, surge, com a nova lei de abuso de autoridade, uma posição também muito forte, e diria inclusive mais daninha até, do que essa primeira, pautada no artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3. Passando-se a entender como dia o interregno entre as 5 da manhã até as 21 horas.
E essa posição claramente se pautaria em um sofisma. Por quê? Diz o artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3, que configura abuso de autoridade quem, abro aspas, cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Ou seja, qual é a mensagem que fica a contrário senso? Se esse mandado vier a ser cumprido das 5 às 21 horas, nós não teríamos abuso de autoridade. E aí o sofisma. Se não temos abuso de autoridade, então é possível o ingresso domiciliar por força de um mandado das 5 às 21 horas. Tanto que, nos termos da Lei 13.869, nós não teríamos aqui configurado o abuso de autoridade. Bem, é um discurso inegavelmente sedutor, porque de facílima compreensão, mas que também descabe. E a primeira crítica é comum à dirigida à aplicação subsidiária do artigo 212, caput do CPC 15. Pomba. Praticamente em todo o país, em qualquer época do ano, a não ser talvez Nordeste no período do verão, 5 horas é breu. É noite. E 21 horas, mesmo no horário de verão, independentemente da região do país, também já seria noite. E, portanto, estaríamos chancelando o ingresso domiciliar por força de um mandado no período, sim, noturno, em afronta à Constituição da República. Seria essa, portanto, a intelecção, seria essa, portanto, a linha de raciocínio. Primeira. E a segunda, mas Marcos, se não há abuso de autoridade, é porque não seria lícito? Nada disso. Esse tipo de raciocínio muito simplista, para não dizer simplório, você não pode incrementar, não. Até porque você vai se lembrar do que falamos sobre a extensão do conceito de casa. Vimos que para a incidência da norma penal incriminadora, invasão de domicílio, não podemos incluir hospedagem no conceito de casa, o que é normal e é natural que assim o seja, porque estamos diante de uma norma penal incriminadora, merecedora, portanto, de interpretação restritiva, considerados os postulados da legalidade penal estrita e da tipicidade. Show! Ok. Todavia, hospedagem é sim casa para fins da tutela constitucional versada no artigo 5º, 11. Porque, enquanto perdurar aquela hospedagem, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, aquele quarto de hotel é o centro da vida privada daquela pessoa. Protegida, portanto, nos termos do artigo 5º, 11 da Constituição. E por que aqui podemos desenvolver essa ampliação? Porque estamos discutindo o espectro de uma garantia fundamental, em relação à qual deve-se dar máxima efetividade. Olha a diferença. Mutatis mutandis, vale o mesmo raciocínio aqui. Para fins de incidência da norma penal incriminadora abuso de autoridade, não haverá o crime de abuso de autoridade se a diligência ocorrer das 5 da manhã até as 21 horas. O que não significa dizer que se houver essa diligência, ela será constitucionalmente válida. Não. Porque o artigo 5º, inciso 11 da Constituição é muito claro ao afirmar que a casa só pode ser invadida por força de um mandado durante o dia. E a depender da época do ano e da região do país, 5 horas da manhã é noite, 21 horas é noite. Então, ainda que não haja o crime de abuso de autoridade, persiste a inviolabilidade domiciliar. Porque ainda estamos à noite. Não estamos ainda de dia. E aí chegamos à última posição, que é a posição reinante,
no sentido de atrelar dia ao interregno, enquanto houver luz solar. Ou seja, dia é um interregno entre os primeiros raios do sol da aurora até os derradeiros ao crepúsculo. Isso é dia. Primeiros raios do sol da aurora até os derradeiros ao crepúsculo. Ou seja, o critério aqui tem que ser um critério, essa que é a verdade, natural. E peço aqui, vênia, a todos os físicos que estejam agora me assistindo. Lembrando que físico, né, refere-se tanto aos homens quanto às mulheres estudantes formadas em física, né? Porque eu sei que a luz lunar reflete a luz solar. Então, o que eu acabei de dizer, a luz da física é de uma imbecilidade atroz. Porém, a ignorância, por vezes, é libertadora e, nesse exato momento, valho-me dessa liberdade. Tá? Para lhes dizer que luz solar é a luz que vem do sol, tá bom? Então, compete o ingresso do domicílio por força de um mandado entre os primeiros raios do sol até os derradeiros ao crepúsculo, ok? É essa orientação que você vai levar para a prova. Sem isso, evidentemente que nós teríamos um ingresso ilícito, ainda que não venha a configurar crime de abuso de autoridade, mas o suficiente para tornar ilícitas todas as provas que vierem a ser, a partir daí, arrecadadas. Provas ilícitas por derivação, tá bom? Agora, um detalhe muito importante e incontroverso. Eu não preciso que toda a diligência seja realizada durante o dia. Eu preciso que o início da diligência se dê durante o dia, podendo se estender, sim, noite adentro. Isso é outra questão muito importante. E a outra questão também relevante é: haveria exceções a essa exigência diurna? Ou seja, haveria casos em que poderíamos afastar essa exigência diurna ou não? Pois bem, isso dialoga diretamente com a natureza jurídica da busca domiciliar. E a busca domiciliar possui, na realidade, 3 percepções distintas. A busca domiciliar pode ser tranquilamente uma medida satisfativa, quando ordenada, para dar cumprimento a um mandado de prisão decorrente de uma condenação transitada em julgado. Porque essa busca, na realidade, ocorrerá para permitir o cumprimento de uma pena. Então, nesse caso, vai ter um viés inteiramente satisfativo. Por outro lado, a busca domiciliar visando a apreensão de bens e documentos é uma medida cautelar probatória. É o que se extrai, por exemplo, do artigo 240, do CPP, quando pensamos no parágrafo 1º, alíneas B, C e D, por exemplo. A linha A já cuida, né, de prender criminosos. E a busca domiciliar, por vezes, vai cumprir um viés apenas administrativo, ou seja, vai ser instrumento para a concretização de outra cautelar probatória. Então veja que a busca domiciliar pode cumprir um papel satisfativo, um papel de medida cautelar probatória, a famosa busca e apreensão, que todos nós estamos acostumados, e pode, finalmente, ser instrumento para a consecução de outra medida cautelar probatória, cumprindo aqui uma finalidade instrumental administrativa. E é nessa hipótese que reside a exceção. Por quê? Se a busca domiciliar estiver vinculada a uma medida cautelar probatória e a única forma de assegurar o sigilo dessa medida cautelar probatória seja realizando-a à noite para assegurar o sigilo íncito à efetividade dessa medida,
que assim o seja. Supremo Tribunal Federal. Só que é fundamental demonstrar que o sigilo imprescindível àquela medida cautelar probatória não resistiria se o ingresso naquele domicílio não ocorresse no período noturno. Imaginemos, por exemplo, um escritório de advocacia. E, comprovadamente, há expediente no escritório de segunda a segunda, incluindo, portanto, sábados e domingos. Ora, a única forma de ingressar naquele escritório e, por exemplo, instalar grampos telefônicos é à noite, pois assim poderá determinar o juízo. Posição do Supremo Tribunal Federal. Agora, é uma exceção que, enquanto tal, não é para ser banalizada, ao contrário. É para ser sempre, sempre, sempre a última ratio. Que isso fique bem claro, tá bom? Sempre a última ratio. Bem, uma outra questão é importante aqui. Aliás, antes disso, só um alerta. A busca e apreensão domiciliar não exige esse sigilo porque é íncita a busca e apreensão domiciliar a ostensividade da medida. Agora, quando pensamos em uma busca para instalar grampos telefônicos, qual é o objetivo na realidade? É uma interceptação telefônica. E a interceptação telefônica precisa ser sigilosa, do contrário, perderá toda a sua efetividade. E assim, se a única forma de assegurar o sigilo é adentrando naquele imóvel à noite, tudo ok. Agora, bom lembrar, compete ao juízo afastar a exigência diurna. A autoridade policial, na sua representação, o promotor, no seu requerimento, pode requerer o afastamento da exigência diurna. Mas quem efetivamente afastará essa exigência é o juiz. Lembrar disso, tá? Bem, agora, quando pensamos no mandado de busca, diz o artigo 243 do CPP, inciso 1, que ele deverá individualizar o mais precisamente possível o imóvel onde será realizada a busca. Então, lamentavelmente, em algumas decisões tomadas Brasil afora, a partir de uma interpretação textual a contrário senso do artigo 243, inciso 1 do CPP, se entendeu pela possibilidade de mandados de busca erga omnes ou em branco, autorizando que N domicílios de determinada localidade, pela ausência de urbanização, possam ser vasculhados. Porque se o mandado deverá individualizar o mais precisamente possível o imóvel alvo da busca, então, a contrário senso, se não for possível tal individualização, poderíamos pensar em um mandado genérico ou em branco ou erga omnes, autorizando que um sem número de unidades possam ser vasculhadas. Bem, essa orientação tem que ser repudiada em prova para a Defensoria Pública, sendo uma belíssima questão, tanto para a prova discursiva quanto para a prova oral. E quero lembrar que essa orientação já foi, inclusive, rechaçada pela sexta turma do STJ. E por que essa orientação foi rechaçada pela sexta turma do STJ?
E vamos aqui desenvolver o nosso raciocínio com base em argumentos constitucionais, argumentos convencionais e argumentos legais, ok? Vamos lá. Primeiríssimo plano. E agora a gente vai ficar um tempinho maior no tablet, tá? Vamos lá. Primeira linha de raciocínio. Ofensa ao devido processo legal. E aqui, inclusive, dialogando com a legislação infraconstitucional. Afinal de contas, o artigo 243 inciso 1 do CPP exige essa individualização. Inclusive estendendo-a até mesmo para os denominados cortiços, ou seja, para habitações multifamiliares. Ou seja, até mesmo a busca em habitações multifamiliares há de ser pormenorizada. Há de ser pormenorizada. E por que isso? Vamos lá. O mandado há de individualizar o mais precisamente possível o imóvel alvo daquela busca. O artigo 245 vai esmiuçar essa individualização quando do cumprimento da busca domiciliar. E o artigo 246 nos diz que toda essa exigência de individualização versada no artigo 245 vai alcançar habitações multifamiliares, como os cortiços, muito comuns no centro de Salvador, no centro do Rio de Janeiro também. Ou seja, imensos casarões, nos quais, em cada quarto, temos uma unidade familiar autônoma. Então perceba que nos termos do artigo 246 do CPP, a busca domiciliar deve indicar a unidade familiar. Então é a polícia ingressar naquele casarão e naquele casarão ir diretamente à unidade familiar identificada no mandado. Vejam, portanto, o nível de individualização exigido pela nossa legislação. Ok? E assim o é, e aí ainda trabalhando com o devido processo legal, por quê? Sem isso, na realidade, eu nem tenho fumos, nem posso dizer aqui comice delicti, nem teria fumos boniures. E por que, nesse cenário, nós nem teríamos fumos boniures? Porque, na realidade, o fumus aqui não consiste apenas em demonstrar a plausibilidade da pretensão condenatória. O fumus aqui consiste em demonstrar o porquê de os bens que se pretende apreender estarem, por exemplo, na casa de número 20, e não na casa de número 18, e não na casa de número 22. Então, evidentemente, que quando se admite um mandado erga omnes, um mandado em branco, nós estamos, com isso, demonstrando que, na realidade, o Estado nem tem fumus boniures, porque ele nem tem elementos concretos para dizer que os bens que se objetiva apreender estariam na casa de número 20 e não na casa de número 18 e não na casa de número 22. Ou seja, em última análise, em verdade, nem haveria fumus boni iuris. Compreenderam, gente? Tá? Então essa, inegavelmente, é a primeira linha argumentativa
contrária a esses mandados genéricos. Mas existem outras linhas argumentativas que eu prefiro analisar com vocês no próximo bloco, na sequência. Pessoal, vamos lá, dando sequência, né? Estamos examinando o porquê de não se admitir os mandados genéricos. A outra linha de raciocínio, ainda em nível constitucional, que a gente tem que trabalhar, não há como ser diferente, diz respeito também ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Porque, quer queira ou não, nós estaríamos ofendendo os limites subjetivos, vamos colocar assim, da persecução penal. Porque estaríamos estendendo os efeitos daquele pronunciamento jurisdicional impositivo da busca domiciliar contra pessoas absolutamente estranhas àquela persecução. Então estaríamos, consequentemente, ultrapassando os limites subjetivos do próprio pronunciamento implementador da busca domiciliar e os limites subjetivos, portanto, da própria persecução penal, estendendo-a a pessoas absolutamente alheias, estranhas à persecução e que, portanto, não teriam a oportunidade de vir a se defender. E daí a ofensa ao contraditório, daí a ofensa à ampla defesa. Afinal de contas, ainda que tenhamos manifestações diferidas do contraditório, elas ocorrerão. Mas elas ocorrerão em relação aos imputados, em relação às pessoas que efetivamente integram a persecução. E na medida em que se admite mandados genéricos, nós estamos estendendo os efeitos desse pronunciamento jurisdicional a uma gama de pessoas absolutamente alheia à persecução. E daí a ofensa ao contraditório, daí a ofensa à ampla defesa. E, além disso, para além disso, ofenderíamos o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, ou seja, o estado de inocência. E por quê? Porque o estado de inocência é claramente uma regra de tratamento. E, portanto, estaríamos, na realidade, dispensando a esses moradores de comunidades carentes, que são sempre os destinatários desses mandados genéricos. Você não vê esses mandados genéricos, obviamente, acontecendo, nas zonas mais privilegiadas da cidade. Você não vê esses mandados genéricos acontecendo no Morumbi, acontecendo em Lourdes, em Belo Horizonte, acontecendo no Leblon. Você não vê isso, Agora, você vê isso acontecendo na favela, nas quebradas, nas comunidades carentes. Então, evidentemente que isso acaba subvertendo o artigo 5º, inciso 57 da Constituição. De maneira que, em vez de se trabalhar o estado de inocência, ou mesmo a presunção de não culpabilidade como regra de tratamento, passamos a submeter os moradores dessas localidades a um permanente estado de suspeição. Em total desacordo, em total desalinho com o artigo 5º, inciso 57 da Constituição. E, evidentemente, a seletividade desse tratamento, e aí já começa a dialogar também com as convenções, acaba sendo absolutamente daninha à isonomia. Porque claramente passamos a ter uma maior ou menor inviolabilidade domiciliar a depender do CEP. Essa que é a verdade.
a depender do código postal, teremos uma inviolabilidade domiciliar mais vigorosa ou teremos uma inviolabilidade domiciliar mais frágil. Ou seja, estaríamos escalonando uma garantia fundamental, inviolabilidade domiciliar, que deve ser tratada de maneira isonômica. E esse escalonamento seria feito a partir de critérios socioeconômicos, inaceitáveis, já que, quando o Brasil assinou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, ele se comprometeu a repudiar qualquer sorte de discriminação de cunho socioeconômico. Artigo 1º, item 1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Ok? E práticas como essa, né, acabam, na realidade, lembrando a experiência norte-americana e defenestrada do chamado Fishing Expedition, ou seja, um famoso, aspas, vai que cola, ou seja, vamos jogar a rede, né, vamos determinar esse mandado de busca genérico e o que a gente, entre aspas, fisgar em termos de pretensos infratores, ótimo, isso descabe por completo, porque isso, repito, significa romper com o estado de inocência como regra de tratamento, implementando um verdadeiro estado de permanente suspeição. Além disso, descabe aqui invocar a proporcionalidade. Porque, primeiro, não há ponderação factível aqui. Não há ponderação a ser feita aqui. Tá? Por quê? Uma coisa é o discurso, que mesmo assim deve ser recebido com cautela, segundo o qual garantias individuais não podem se sobrepor à consecução do bem comum. Só que aqui nós não estaríamos falando de uma relação bem-estar do indivíduo versus o bem-estar de toda a coletividade. Estaríamos falando aqui em uma relação que contraporia o bem-estar entre coletividades. E obviamente que eu não posso admitir que uma coletividade faça mais jus, digamos assim, a um bem-estar do que outra coletividade. Isso traduziria, né, uma seletividade do ponto de vista socioeconômico, absolutamente assombrosa, o que já é suficiente para afastar a proporcionalidade. Mas, para além disso, é importante você não se esquecer que a proporcionalidade, isso Hasselmann diz muito bem, a proporcionalidade não foi contemplada, não foi idealizada para potencializar a ação repressiva estatal. É exatamente o inverso. Ela existe para frear a ação repressiva estatal e, consequentemente, potencializar as liberdades individuais. É essa a razão de ser da proporcionalidade. Porque quando se exige que o Estado haja somente quando for absolutamente necessário, é justamente para evitar excessos comprometedores das liberdades individuais. Quando se exige que o Estado haja de maneira adequada, é justamente para quê? Para não relativizar garantias fundamentais inutilmente, adotando medidas que não se mostrarão eficazes, que não guarda, né, uma relação de causa e efeito. E conforme muito bem coloca, né, o Bernardo Gonçalves, grande amigo e brilhante constitucionalista, quando pensamos na proporcionalidade estrito sensu, a ideia qual é? Só vamos admitir sacrifícios às liberdades individuais
se esses sacrifícios compensarem, se a contrapartida for maior. E, obviamente, que não existe essa compensação quando estamos falando no afastamento de N inviolabilidades domiciliares de uma determinada comunidade. Isso, por si só, já não pode compensar. Porque não estou falando na relativização do direito de uma pessoa, mas de uma coletividade de pessoas. E aquela coletividade não tem menos direitos do que outra coletividade. São iguais. É essa a questão. E, além de tudo isso, vamos ainda invocar o non venire contra factum proprium. E por que ainda vamos alegar o non venire contra factum proprium? Porque se em determinada comunidade não há urbanização suficiente, isso é culpa do Estado. E o Estado estaria invocando uma deficiência sua na promoção dessa urbanização para, por meio dela, solapar ainda mais garantias fundamentais. No caso, em tela, a inviolabilidade domiciliar. Ou seja, aquela comunidade que já sofre pelos desmandos estatais, pela inação estatal, sofreria ainda mais na mão do mesmo Estado. Porque o Estado estaria invocando uma deficiência sua, ausência de urbanização, para, com isso, solapar ainda mais liberdades individuais. No caso, em tela, a inviolabilidade domiciliar, o que é de todo inaceitável. E, portanto, com base nessa linha de raciocínio, vocês vão advogar, evidentemente, a ilicitude dos mandados genéricos. E, por conseguinte, todas as provas que vierem a ser, a partir daí, obtidas, se mostrarão ilícitas. Provas ilícitas por derivação. Dando aso à absolvição por insuficiência probatória ou a H6 trancativos das ações penais por falta de justa causa. Ok? Agora, quando a gente pensa, né, no mandado, o mandado também deve indicar a sua finalidade. É isso que consta no artigo 243, inciso 2 do CPP. O mandado deverá sempre indicar a sua finalidade. E por que isso? Porque a inviolabilidade domiciliar deve ser afastada proporcionalmente à finalidade do mandado. Repito, a inviolabilidade domiciliar deve ser afastada proporcionalmente à finalidade do mandado. Nem 1 centímetro além. Então, se tivermos, por exemplo, um mandado cujo objetivo seja arrecadar pássaros silvestres que estariam sendo criados em cativeiro sem autorização do IBAMA, é bem verdade que esse mandado vai permitir que a polícia vasculhe, por exemplo, os jardins daquela chácara, os pátios daquela chácara, os armazéns daquela chácara. Agora, é óbvio que se um determinado policial começar a revirar colchão, abrir armário, aí não. Por quê? Porque nesse momento estará desvirtuando a finalidade do mandado. E aí estaríamos diante de qual cenário? Desvio de finalidade. Ou, como se diz na expressão original francesa, détournement du pouvoir. E aí descabe. Portanto, claramente, o artigo 243, inciso 2 do CPP, existe para abalizar e identificar eventuais desvios de finalidade. Ou seja, détournement du pouvoir. Se isso ocorrer, nesse momento, antes não, mas nesse momento a diligência se mostrará ilícita. E todas as provas obtidas também se mostrarão ilícitas.
Então imaginemos que a polícia, nesse meu exemplo, afaste o colchão da cama do imputado. Óbvio que embaixo não haveria nunca pássaro silvestre, até porque eu não estou falando de extermínio de pássaro silvestre, estou falando de criação irregular em cativeiro de pássaro silvestre. E aí imaginemos que seja encontrado um dedo decepado e uma faca ensanguentada. Bens altamente suspeitos e relevantes penalmente. Essa apreensão se mostrará ilícita, por ofensa ao artigo 243, inciso 2 do CPP. Se vier a ser formalizada uma investigação para apurar essa lesão corporal, por exemplo, ou até homicídio, caberá um habeas corpus trancativo dessa investigação, porque as peças que a sustentam são absolutamente ilícitas. Bela questão para a Defensoria. Agora, em compensação, imaginemos que essa mesma faca ensanguentada, imaginemos que esse mesmo dedo decepado tenham sido encontrados nos jardins daquela chácara. Aí tudo bem. E por quê? Porque tivemos uma quadra de encontro fortuito de provas. Essas provas foram encontradas acidentalmente, de boa fé. E daí teremos então a incidência do encontro fortuito de provas ou serendipidade, porque essas provas foram obtidas quando do cumprimento regular daquele mandado. E aí tudo bem. Ok, gente? É essa a inteligência por detrás do artigo 243, incisos 1 e 2 do CPP. Agora, já vimos que, de posse de um mandado, esse mandado é de ser cumprido durante o dia. Portanto, nos termos do artigo 293 do CPP, destacadamente, segunda parte, se estivermos à noite, o que farão os policiais? Ficarão de prontidão, aguardando o raiar do dia, para então ingressar no imóvel. E, ao longo do interregno noturno, ficarão monitorando, fiscalizando todos os acessos ao imóvel. Tá? Raiou o dia. Se houver resistência do morador, aí poderão se valer da força para ingressar no imóvel e o próprio morador vai ser levado à presença da autoridade policial, tal qual já verificamos em relação ao flagrante. Certificada essa resistência, essa oposição, por duas testemunhas que podem ser, sim, os policiais que integraram a guarnição, com as ressalvas que eu também já trouxe para vocês. Tá? Bem, aqui o que eu quero examinar com vocês é o seguinte: se o morador disser não ao ingresso domiciliar no período noturno, nada obstante a existência de mandado, ele não estará incorrendo em crime algum. Ou seja, descabe o discurso de que ele poderia estar incorrendo em favorecimento pessoal é um crime permanente e, portanto, enquanto não cessada a permanência, o crime estaria se configurando. Não. Esse tipo de discurso descabe. Por quê? Porque esse não ao ingresso domiciliar, ele traduz exercício regular de um direito. Que direito? Não permitir o ingresso domiciliar no período noturno. Então, ele está no exercício regular de um direito, excludente da ilicitude. Logo, tudo bem. Agora, se o possuidor do mandado insistir e tentar ingressar ainda assim no imóvel, e em razão disso sofrer uma reação física por parte do morador, nesse momento o morador estará sob o palio, de outro excludente da ilicitude. Qual? Legítima defesa. Porque ele assim agiu para evitar que o mal injusto e grave lhe fosse causado por um atuar arbitrário, qual seja o ingresso na sua residência. Portanto, o não do morador é exercício regular de direito. A reação que o morador venha a ter contra a tentativa de ingresso domiciliar, ainda assim, já vai traduzir legítima defesa, porque ele estará se defendendo de uma agressão injusta à sua pessoa e à inviolabilidade do seu domicílio. Exercício regular de direito, legítima defesa. Tá?
Agora, alguns cases já interessantes examinados pelo Supremo Tribunal Federal. Vou começar aqui num crescendo, tá? Em termos de complexidade. Casa, mandado expedido em desfavor da casa número 20. Os bens que se pretende arrecadar estão na casa de número 22. Esse mandado serve? Lógico que não, porque diz respeito a unidade imobiliária diversa. Temos que buscar um novo mandado. Agora, vejam só como a segunda turma do Supremo Tribunal Federal também já dá mostras de ser contrária a fishing expedition ou a mandados genéricos. É expedido o mandado em desfavor de uma empresa. Empresa essa que ocupa segundo, terceiro e quarto andares de um prédio na Presidente Vargas, Avenida Presidente Vargas, Rio de Janeiro. A polícia se dirige ao local de posse desse mandado e descobre que a contabilidade dessa empresa funciona em uma sala no quinto andar. Só que o mandado diz respeito ao segundo, terceiro e quarto andares. Esse mandado permitiria vasculhar o quinto andar? O Ministério Público dirá que sim. Por quê? Porque aquele mandado afastou a inviolabilidade da empresa considerada aquele imóvel. De maneira que a referência aos segundo, terceiro e quarto andares teria sido uma referência exemplificativa, compreendendo, portanto, aquela sala de contabilidade existente no quinto andar. Porém, segunda turma do Supremo, nada disso. A regra é inviolabilidade domiciliar. Exceções têm que ser interpretadas restritivamente. Aquele mandado diz respeito aos segundo, terceiro e quarto andares. Não incluiu a sala do quinto andar. Então, temos que providenciar um novo mandado. Ok? Caso se ingresse naquela sala do quinto andar, ingresso ilícito, as provas que vierem a ser obtidas também se mostrarão ilícitas. E mandado expedido em desfavor de uma residência. A polícia chega ao local e constata que naquela residência também funciona o escritório de advocacia. O escritório de advocacia apresenta formalidades próprias. Já examinamos isso. Temos que respeitar a cláusula de confidencialidade advogado-cliente, até em apreço ao direito ao silêncio, a garantia não autoincriminação, a não ser que o crime ensejador da busca seja acreditado a ambos. Temos que avisar previamente o representante da OAB para acompanhar a diligência. Então, nesse caso, esse mandado caducou, segundo o Supremo, segunda turma. Porque imaginava-se que estaríamos afastando a inviolabilidade de uma residência, quando na realidade lá funciona também um escritório de advocacia. Ou seja, a premissa fática daquele mandado é diversa da realidade efetivamente constatada. E, portanto, aquele mandado também terá caducado. Ok, gente? Bem, com isso, eu examinei com vocês as exceções à inviolabilidade domiciliar. No nosso próximo encontro, nós daremos sequência às limitações constitucionais à atuação probatória do Estado. Até lá. Tchau, tchau.